A floresta de Dunhide parecia sempre suspensa entre estações. Havia algo de eternamente errado no cheiro do ar, uma mistura de terra molhada e madeira apodrecida, como se a própria natureza estivesse presa a um luto antigo. Eli sentia isso todas as manhãs, ao caminhar até o ponto de ônibus escolar que nunca passava na hora certa. A névoa era espessa como leite vencido, e o som de galhos se partindo vinha de lugares onde não havia vento. Dunhide era uma vila pequena demais para mapas modernos. Não havia mais lojas, nem escola, nem delegacia. Os adolescentes mais velhos tinham que estudar na cidade vizinha, e os mais novos, como Eli, sobreviviam entre internet lenta, um rádio à pilha do avô e as histórias abafadas que flutuavam pelas paredes finas da casa. Desde que seus pais se separaram, Eli morava com a mãe e o irmão mais novo, Thomas, em uma casa herdada da bisavó. A mãe passava os dias cuidando de idosos na cidade. Eli passava as tardes tentando não ser sugada pela monotonia úmida que engolia Dunhide como musgo. Só Thomas, com seus desenhos incompreensíveis e perguntas inquietantes sobre morte, parecia gostar dali. Mas algo mudou naquela última semana de setembro. Primeiro foi o cachorro da vizinha que apareceu morto na varanda, os olhos arrancados e um brinquedo infantil na boca. Depois, a luz do poste da esquina começou a piscar exatamente às 2h17 todas as madrugadas. E então vieram as vozes. Era no silêncio que elas se escondiam melhor. Eli começou a ouvir sussurros enquanto tomava banho, ouvia passos no sótão que ninguém mais escutava, e a TV ligava sozinha, exibindo canais fora do ar. Mas a gota d'água foi o bilhete. Na manhã de sábado, encontrou sob seu travesseiro um papel sujo, amarelado, com a caligrafia irregular de uma criança. Você já ouviu a história de Alma do Mato? Ninguém na casa admitiu ter deixado aquilo ali. A mãe achou que fosse brincadeira de Thomas, mas o menino começou a chorar quando Eli leu a pergunta em voz alta. Chorou como se tivesse sido picado por um bicho invisível. Ele não quer que a gente fale, disse ele, encolhido atrás da porta do quarto. É assim que começa. É sempre assim. Naquela noite, a mãe teve que dormir com ele. E Eli sonhou com passos arrastados e uma voz gutural dizendo: quando a última criança esquecer, eu poderei dormir. 2 dias depois, Eli estava sentada com 3 colegas da escola no acampamento improvisado no terreno baldio atrás da casa de Marcos, o único garoto da vila com pai alcoólatra e isqueiros suficientes para brincar de adultos. É só uma lenda idiota, disse Lisa, enquanto aquecia marshmallows em um galho. Os velhos daqui inventam essas coisas para fazer a gente se comportar. Mas tem um ritual, disse Marcos, com um sorriso maníaco. Tipo, se você falar a história para alguém que nunca ouviu, você passa a maldição adiante. Igual corrente de WhatsApp, mas mais nojenta. Que história? Eli perguntou, de súbito. Uma tontura percorreu sua espinha. A alma do mato, murmurou Marcos. Uma mulher que apareceu no inverno de 1903. Disseram que ela levava crianças que ouviam seu nome de noite. Mas os corpos nunca apareciam. Só os olhos. Sempre os olhos. Eli riu, tentando parecer desinteressada, mas algo em seu estômago se revirou. Thomas não tinha olhos nos desenhos que fazia. Só buracos negros, profundos, nos rostos das figuras infantis. Ela se alimenta do som, continuou Marcos, com a voz mais baixa, da história sendo contada. É como se cada palavra dita em voz alta fosse carne para ela. Dizem que quando a última pessoa esquecer, ela volta a dormir, mas enquanto houver alguém repetindo, o resto se perdeu no farfalhar das folhas. Lisa deu um grito quando uma coruja cruzou o céu. Eli não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, Thomas havia desenhado algo novo. Uma mulher de braços muito longos e pernas curvas como raízes, com uma boca costurada. No canto da folha, em letras miúdas, ele escrevera: ela está na árvore de trás. Havia, de fato, uma árvore morta atrás da casa. Mas ninguém em Dunhide se aproximava dela. Dizia-se que sua sombra sempre apontava para o norte, mesmo quando o sol estava a leste. Ao entardecer, Eli foi até lá. Cada passo fazia o ar parecer mais pesado.
As folhas secas rangiam sob seus pés como costelas quebrando. A árvore parecia respirar, seus galhos se movendo levemente apesar da calmaria. No tronco, havia marcas, símbolos riscados como garras. Ao tocá-los, Eli sentiu uma queimação nas pontas dos dedos. O mundo ficou em silêncio por um instante. Profundo. Abissal. E então, do nada, ouviu sussurros. Claros. Deliberados. 3 palavras. Você me chamou. Ela correu. Correu como nunca antes. Mas mesmo de volta a casa, mesmo trancada em seu quarto, ainda sentia o cheiro de terra molhada. Ouvia as palavras ecoando dentro de seu crânio como ossos batendo em pedra. Nessa noite, o rádio antigo ligou sozinho, repetindo uma única frase. Não se conta essa história sem pagar o preço. E então, silêncio. Eli começou a escrever tudo o que lembrava. Queria entender, organizar, exorcizar a memória. Mas quanto mais escrevia, mais sentia que algo olhava por cima do seu ombro. Ao final da página, sem lembrar de ter escrito, encontrou uma frase extra, tremida. Ela está atrás de você quando termina de escrever. Ela não olhou. Não teve coragem. Eli não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. O som do relógio analógico no corredor, antes ignorado, agora era tortura. Cada tique era um aviso de que algo se aproximava. O tempo, em Don Ridge, não corria, ele se acumulava. Embaixo das unhas. Nos cantos da boca. Nos olhos de Thomas, que agora passava o dia mudo, olhando para as paredes e desenhando em silêncio com um lápis que ela tinha certeza de já ter jogado fora. Na terceira noite, Eli acordou com a sensação de que alguém respirava dentro do guarda-roupa. Ficou parada por minutos infinitos, olhos arregalados. A porta do armário entreaberta. Um rangido lento. Não ousou mover-se. E então, ouviu algo se arrastar lá dentro, como unhas puxando o tecido. Mas quando a mãe acendeu a luz, não havia nada. Ou melhor, quase nada. No canto do armário, havia um bilhete novo. Mesma letra infantil, mesma folha amarelada. Ela conhece o seu cheiro agora. As manhãs começaram a parecer mais irreais que os pesadelos. A luz do sol era pálida demais, como se atravessasse água suja antes de chegar às janelas. Os rostos das pessoas estavam errados. Lisa evitava falar com Eli. Marcos, antes zombeteiro, agora olhava para ela com algo que parecia culpa. Thomas parou de desenhar, mas começou a falar dormindo. A mãe não dava atenção aos alertas. Cansada demais, consumida pelo trabalho e pelo peso de criar 2 filhos sozinha numa vila que parecia ter sido esquecida por Deus e pelo tempo. São pesadelos. Você assiste muita coisa assustadora. Não enche a cabeça do seu irmão com essas bobagens. Mas Eli sabia. Sentia. A casa cheirava diferente. Como ossos molhados. Na escola, a professora pediu para cada aluno escrever uma redação sobre uma história que sua família contava quando você era pequeno. Eli congelou. O papel à sua frente permaneceu em branco por meia hora. Quando finalmente escreveu, suas mãos se moveram sozinhas. Ela não se lembrava das palavras que colocou no caderno. No fim da aula, a professora a chamou de lado. Eli, isso que você escreveu, você copiou de algum livro? A voz era baixa, trêmula. Isso é muito antigo. Eli negou, mas a mulher insistiu. Onde você ouviu essa história? Eu não sei, ela respondeu. A professora não disse mais nada. Mas no fim do dia, Eli viu ela queimar a folha com o isqueiro no estacionamento. Em silêncio. Com os olhos úmidos. Na quinta-feira, Thomas desapareceu. A mãe surtou, mobilizou os vizinhos, chamou a polícia da cidade vizinha. Vasculharam quintais, porões, o galpão abandonado do tio Arl. Nada. Nem pegadas. Nem pistas. Só um desenho, deixado sobre a cama dele, com sangue seco no canto da folha. Uma criança de mãos dadas com uma figura de boca costurada. E abaixo, uma frase. Agora ele também conhece a história.
Os policiais interrogaram Eli por horas. Ela mal conseguia responder. Sua mente era um zumbido constante, uma colmeia infestada de sons que não eram dela. Sons de folhas sendo pisadas em corredores vazios. Vozes de crianças sussurrando palavras proibidas. O cheiro, sempre o cheiro, de coisa velha, esquecida, molhada. No fim da noite, Eli percebeu que ninguém mais lembrava do nome do irmão, nem mesmo a mãe. Ela o mencionou, tentou explicar, gritou, mas a mãe apenas piscou lentamente, como se a ideia de Thomas fosse um conceito estranho, algo aprendido em outra vida. Você não tem irmão, Eli. E chorou, mas não soube dizer por quê. Na madrugada seguinte, Eli fugiu de casa. Levou uma lanterna, uma mochila com roupas e os desenhos de Thomas. Foi até a floresta, até a árvore de trás. Mas agora havia mais árvores como ela. Árvores mortas, com cascas rachadas, abrindo como bocas secas. Havia um caminho de folhas pretas que não deveriam existir em setembro. Eli seguiu. A trilha levava a um velho cemitério escondido. Sem placas. Sem datas. Só túmulos de pedra bruta com marcas indecifráveis. E ao centro, um poço coberto por tábuas podres. Um cheiro de sal e podridão escapava de suas rachaduras. Ela se ajoelhou ali, sozinha. E chorou. Por Thomas. Pela mãe. Por si mesma. Porque, no fundo, sabia que não havia mais saída. Que o som da lenda já estava dentro dela. E então, alguém sussurrou. Agora conta pra mim. Conta de novo. Pra que eu nunca durma. Quando Eli voltou para casa, na manhã seguinte, o mundo parecia refeito. A mãe estava sorrindo, preparando panquecas. A vila estava limpa. Os postes funcionavam. A névoa se fora. Mas ninguém a reconhecia. Ninguém sabia seu nome. No espelho, seu reflexo piscava um segundo depois do gesto real. E no rádio antigo, uma nova gravação tocava em loop. Ela contou. Agora você sabe. E você vai contar para alguém. Eli não sabia mais há quantos dias estava ali. Não sabia o que era ali. As manhãs vinham sem som. As noites, sem escuridão. O mundo parecia uma maquete feita às pressas, como se alguém tivesse esquecido de renderizar certos detalhes. As sombras não se moviam com a luz. Os rostos das pessoas eram quase certos, quase. Mas os olhos estavam sempre errados. Ou muito fundos. Ou sem pálpebras. Ou apenas não estavam lá. Ela tentou gritar, mas sua voz não fazia mais barulho. Só formava palavras de neblina que se dissolviam no ar. Ninguém ouvia. Ninguém lembrava. Na terceira manhã, Eli percebeu que sua imagem no espelho já não a seguia. Ela piscava, e o reflexo não. O espelho começou a exibir cenas que não haviam acontecido, ou que talvez ainda fossem acontecer. Em uma delas, ela via a si mesma sentada sob a árvore morta, costurando a própria boca com uma linha de tripa. Em outra, caminhava entre crianças de olhos vazios, guiando-as por uma floresta que não existia em nenhum mapa. No fundo do espelho, sempre a mesma figura. Alta, magra, boca costurada. Alguém estava vendo Eli através do espelho, e esperava que ela olhasse por tempo demais. Uma manhã, ela encontrou a porta de casa aberta. A vila estava congelada no tempo. Pássaros pairavam no ar, imóveis. As folhas caíam em câmera lenta. As pessoas andavam em círculos, sorrindo. Um homem podava a mesma árvore há horas. Ela viu a mesma folha cair 3 vezes. E então ouviu a música. Fraca. Vinda do subsolo. Um canto infantil, fora de tom, misturado com estática e gritos quase inaudíveis. Seguiu o som até uma entrada de esgoto oculta pela vegetação. Desceu. Cada degrau parecia puxá-la mais fundo na própria mente. A luz sumiu. A lanterna piscava. O som aumentava, como se várias crianças sussurrassem ao mesmo tempo, dentro da sua cabeça. Lá embaixo, um salão de pedra.
paredes cobertas de símbolos entalhados, olhos, bocas abertas, mãos esticadas para cima. No centro, um círculo de ossos. No meio dos ossos, um gravador antigo. Eli apertou o play. A fita girou. E então, uma voz, a dela. Eu me lembro do dia em que contei pela primeira vez. Eu tinha 12 anos. Meu irmão desapareceu. Minha mãe esqueceu de mim. E então eu acordei aqui. Eu conto. Porque se eu parar, ela me leva de volta. E me refaz. Com olhos que não são meus. A fita parou. Eli olhou ao redor. Os ossos começaram a se mover. Formaram palavras no chão. Você é o novo nome. Ela fugiu. Correu sem saber para onde. Cada parede parecia respirar. Cada canto sussurrava sua própria voz. Os postes agora entortavam para segui-la. E, de tempos em tempos, ela via a si mesma nos reflexos das janelas, mas mais velha. Ou mais nova. Ou sem rosto. As pessoas estavam sumindo. Lisa nunca existiu. Marcos, morto há 10 anos, segundo um jornal velho que Eli encontrou na biblioteca. O recorte era amarelado, e nele havia uma foto, a mesma que ele usava como avatar no celular. O corpo fora encontrado em pedaços. Faltavam os olhos. E a boca estava costurada. Ela já não sabia se Dunhide era um lugar ou uma prisão construída por histórias. Ou pelos que contam histórias. Naquela noite, ela encontrou o antigo diário da bisavó. Páginas rasgadas, manchas escuras, frases incoerentes. Mas em uma delas, quando criança, ouvi a lenda. Me contaram na floresta, num acampamento. Desde então, ela vive comigo. Já troquei de nome 3 vezes. Já fingi não saber. Mas ela sabe. Sempre sabe. Em outra, o segredo é a repetição. Enquanto houver crianças que escutam, ela fica presa na narrativa. Mas quando o silêncio toma conta, ela precisa de um novo corpo para continuar. E na última página, minha neta ouviu. Não tenho mais tempo. Que Deus a perdoe. Eli não chorou. Já não havia mais espaço dentro dela para medo. Só a certeza de que ela estava se tornando parte da história. De que, mais cedo ou mais tarde, seria seu papel atrair o próximo ouvinte. Para manter a coisa presa. Para continuar a corrente. Mas talvez ainda houvesse uma saída. A biblioteca da cidade abandonada ficava a 30 quilômetros dali. Nenhuma estrada era direta. Mas Eli se lembrou de uma trilha, usada por caçadores. Se a lenda era tão antiga, talvez houvesse registros, mapas, rituais, qualquer coisa que quebrasse a maldição. No caminho, encontrou uma velha que morava sozinha na floresta. Uma mulher de olhos fechados, costurados. Ela não falava, mas entregou um objeto, um espelho de prata, rachado ao meio. Atrás dele, uma inscrição. A única imagem que ela não pode imitar é a do que você foi. A biblioteca era um labirinto de mofo e esquecimento. Mas no porão, entre livros com cheiro de cadáver, Eli encontrou um tomo sem capa. As páginas escritas em várias línguas. Uma seção falava de formas arquetípicas que se alimentam de transmissão oral. Criaturas que só existem enquanto forem contadas. Que se materializam em narrativas, como vírus que tomam hospedeiros de carne e memória. E uma anotação em vermelho. Quando você ouvir o seu próprio nome contado como lenda, é tarde demais. Eli vomitou. No chão, em meio a bile, havia cabelos, dentes e um pedaço de papel. Ela já está contando com você. No espelho rachado, ela viu. A imagem se partia em 2 reflexos. Um, com sua aparência verdadeira, suja, assustada, humana. Outro, mais alto, com a boca costurada e olhos como buracos no universo. Ela percebeu, ela era a lenda agora. Ou estava sendo moldada para ser. Porque toda história precisa de um novo rosto. Um novo nome. E quando o nome anterior é esquecido,
O ciclo recomeça. Ela não podia mais fugir. Só havia duas opções: contar a história para alguém novo, enterrar sua boca, seus olhos, sua voz e tentar morrer antes que a lenda se completasse. Mas a dúvida a corroía. E se já for tarde demais? Eli encarou o espelho e sussurrou a história uma última vez. Sua imagem se desfez, substituída por olhos vazios e boca costurada. A gravação ficou ali, tocando sozinha. Esta é a lenda que ninguém deve ouvir sozinho. Do lado de fora, uma nova criança parou, curiosa, ao ouvir a fita. E sorriu. A história estava segura. Por enquanto.